Fala Tricolada, tudo bem? Meu nome é Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. O assunto de hoje é o pré-jogo Fluminense em Fortaleza, Maracanã, 37ª rodada, penúltimo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro e a despedida do Fluminense no Maracanã nesse ano de 2019. Mas antes da gente entrar no pré-jogo, já vai largando o seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando com a galera, se inscrevendo no canal e comentando lá no final do vídeo para a gente poder bater aquele papo, porque vocês sabem que eu procuro responder a todo mundo. Rapaziada, pré-jogo, importantíssimo jogo contra o Fortaleza, uma equipe dificílima, mas tem mais em jogo aí. Tem uma vaga na Copa Sul-Americana em jogo. Vou passar aqui o panorama para vocês da pontuação. O Fluminense está com 42 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, que é a primeira equipe classificada na Copa Sul-Americana. Então o Fluminense tem um número de pontos idêntico ao do Botafogo, que está classificado até o momento na Copa Sul-Americana. Mas só que o Botafogo tem 13 vitórias e o Fluminense tem 11, e por isso o Botafogo está à frente do Fluminense. Também tem o Atlético Mineiro, que está em 13º, está com 45, que a gente também pode alcançar nesses próximos dois jogos. Então o panorama é o seguinte: o Atlético Mineiro tem um confronto direto com o Botafogo lá em Minas Gerais. É bem provável que o Botafogo vai encontrar dificuldades para vencer o Atlético Mineiro lá em Minas. Então é muito legal, muito importante o Fluminense fazer a sua parte no Maracanã, vencer o Fortaleza, conquistar esses 3 pontos, chegar a 45 pontos e ver depois que bicho dá entre Botafogo e Atlético Mineiro, que é bem provável que o Botafogo encontre muita dificuldade nesse jogo lá em Minas. Aí o Fluminense já herda uma das vagas na Copa Sul-Americana e tenta garantir a permanência nessa vaga no último jogo contra o Corinthians. Então tá valendo sim, compra seu ingresso, vá para o Maracanã, vamos todos nos unir por essa vaga na Copa Sul-Americana. 30 milhões para o campeão da Copa Sul-Americana, você vai passando de fase, a premiação vai aumentando, vaga em Mundial de Clubes, então tem muita coisa em jogo. E o adversário é difícil. O Fortaleza melhorou muito com o Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni saiu, agora ele retornou. Quando ele retornou, ele deu um up na equipe. Tem jogadores conhecidos da gente, jogadores que atuaram muito mal pelo Fluminense, mas com o Rogério Ceni ele conseguiu extrair o melhor deles. E eles estão atuando bem. São 5 jogos sem perder. Fortaleza está a 5 jogos sem perder, está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. É um ótimo trabalho do Rogério Ceni, não é jogo fácil. Mas pelo que eu estou percebendo, a torcida comprou essa briga de conquistar essa vaga na Copa Sul-Americana e vai para dentro do Fortaleza junto com a equipe. Isso aí é animador. O último jogo do Fortaleza foi contra o Goiás. O Fortaleza venceu no Serra Dourada por 2-1. E o esquema que o Rogério Ceni ele gosta de adotar é o 4-2-3-1. Vou passar para vocês agora o esquema, a formação bem provável que ele deve adotar contra o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, o goleiro é o Felipe Alves, o lateral direito o Gabriel Dias, a dupla de zaga é o Paulão e o Quinteiro, lateral esquerdo o Bruno Ferreira, a dupla de volantes é o Juninho e o Felipe. Os 3 meias são Osvaldo pelo lado esquerdo, conhecido nosso, Romarinho também jogou por aqui, Edinho e o Wellington Paulista. A equipe do Fortaleza tem 2 retornos, a do Wellington Paulista, já que o Chiesa atuou contra o Goiás, e o do Felipe no lugar do Araruna. Araruna ocupou a vaga do Felipe no jogo contra o Goiás e o Felipe retorna para esse jogo contra o Fluminense. Então, o que vocês viram aí, tem 3 jogadores que não foram bem no Fluminense. Quem é o técnico na época não deve ter extraído o melhor desses jogadores, ou tem jogador que se dá bem em um clube, tem dificuldade para jogar em times maiores, a gente entende isso aí. E são eles, o Osvaldo, o Romarinho e o Wellington Paulista. O Wellington Paulista é até admirado, muito admirado pelo nosso presidente. Foi ele que trouxe para o Fluminense na época, ele era o vice de futebol, ele que contratou o Wellington Paulista. Tem uma cena emblemática dele abraçando o Wellington Paulista na arquibancada quando o Wellington Paulista fez um dos gols. Então é interessante ver esses jogadores que não se deram bem no Fluminense, se dando bem no Fortaleza, e a gente tem
pasmem, né? Já não basta essa semana que a gente teve que torcer para alguns rivais aí. Agora a gente tem torcedor do Fluminense com medo de Oswaldo, Romarinho e o Hélio Paulista. O torcedor do Fluminense merece essas situações, né? Coisas que a gente não entende. Bem, fazendo uma pesquisa sobre posse de bola, essas coisas todas da equipe do Fortaleza, para minha surpresa, o Fortaleza não gosta de ter a posse de bola, ele dá a posse de bola para o adversário. Por exemplo, nesse jogo contra o Goiás, o Fortaleza ganhou, jogou no Serra Dourada, mas quem teve a maior posse de bola foi o Goiás. O Goiás teve 58% da posse de bola, o Fortaleza 42%, e não é só contra o Goiás não, os outros jogos também, o Fortaleza teve menos posse de bola do que os adversários. Mas o Fortaleza é agressivo demais. É agressivo, ele joga pelos lados do campo, ele joga com o Oswaldo pelo lado esquerdo, principalmente com o Oswaldo, o Romarinho que cai para os dois lados. Então é uma equipe agressiva, que gosta de atacar, que ataca, mas que surpreendentemente é uma equipe que conclui menos ao gol. Ela é uma das equipes que chuta menos a gol. Ela só ganha do Botafogo e do CSA em termos de conclusão a gol. Mas ao contrário das outras equipes, ele conclui menos, a equipe do Fortaleza conclui menos, mas é mais perigoso quando conclui. Acerta mais o gol. Então é mais perigoso. Quando tem a oportunidade de finalizar, a maioria das vezes a bola entra. Então a equipe que não gosta de ter a posse de bola, mas é muito agressiva, veloz, contra-ataques, ataques pelos lados do campo. É um estilo diferente, porque todo mundo diz que o estilo do Rogério Ceni é dessa nova geração, mas a gente percebe que os técnicos dessa nova geração, exemplo deles o Fernando Diniz, eles gostam de ter a posse de bola, gostam de ter o controle do jogo, mas o Rogério Ceni é diferente dessa garotada aí, dessa rapaziada nova de treinadores aí modernos. O forte dele não é tão a posse de bola, mas sim a agressividade. Então o Marcão tem que ficar atento a isso aí, mas o Fluminense tem um antídoto para vencer esse tipo de jogo. Uma postura correta para vencer uma equipe agressiva como a do Fortaleza é sendo agressivo, é o antídoto. É ser agressivo, jogar no campo do Fortaleza, dizer, o campo é meu, a bola é minha e eu que vou ditar o ritmo do jogo. É assim que o Fluminense tem que fazer contra o Fortaleza. E impedir, porque se deixar chegar no Oswaldo na lateral do campo, na ponta esquerda, o Romarinho se movimentar, parece estranho, mas é isso mesmo. Cuidado com o Romarinho, cuidado com o Oswaldo. Então, principalmente ali pelo lado direito, com o Gilberto, a cobertura do Yuri precisa estar perfeita, bem posicionada. O Gilberto tem que ter uma certa cautela, não avançar, porque esses últimos jogos o Gilberto atuou muito bem. Aliás, o Gilberto foi muito bem ofensivamente. E o Gilberto é melhor ofensivamente do que defensivamente. Na defesa, o Gilberto é um desastre, mas ofensivamente, quando ele atua bem, ele é um lateral direito perigoso, sabe botar a bola na cabeça de um jogador, como fez com o Marcos Paulo no jogo contra o Avaí. Então o Gilberto fez duas boas partidas, contra o Palmeiras e contra o Avaí. Mas tem que ter todo cuidado com a velocidade, principalmente o lado esquerdo da Fortaleza é muito agressivo e é muito perigoso. O Fluminense tem dois retornos importantíssimos que fizeram muita falta ao Fluminense nesse jogo, no jogo contra o Avaí, que é o retorno do Daniel voltando de suspensão e do Digão também. Então o Digão volta a formar a zaga com o Nino e o Daniel volta para o meio de campo. E o Fluminense volta a ter um time próximo do seu ideal, já que o Ganso não retorna ainda, porque está com problemas musculares, talvez só volte no próximo ano. E o Nenê deve permanecer na equipe titular, agora formando o meio de campo ao lado do Daniel. A escalação do Fluminense deve ser Marcos Felipe, certamente será Marcos Felipe no gol, lateral direito Gilberto, Nino e Digão, formando a dupla de zaga Nino e Digão, lateral esquerdo Caio Henrique. A dupla de volantes Alan e Yuri, a dupla que deu super certo, e os meias é Daniel e Nenê. E a dupla de ataque já conhecida de todos é o Johnny Gonzalez e o Marcos Paulo. Essa é a formação do Fluminense,
Nenê permanecendo mais um jogo como titular, retorno de Daniel e de Digão. É com esse time que nós vamos, 20 mil ingressos, a torcida comprou a briga, estão todos unidos por essa vaga na Sul-Americana, a vibe está muito boa para esse jogo, vamos todos ao Maracanã e vamos conquistar esses 3 pontos. O Fluminense tem que terminar o Campeonato Brasileiro não com essa imagem de que o Vasco ganhou e salvou o Botafogo e Fluminense. Não, o Fluminense tem que acabar como deveria ter acabado o Campeonato Brasileiro, se salvado da zona de rebaixamento com uma vitória em cima da Avaí, mas o Fluminense não quis se salvar do rebaixamento com uma vitória contra o Avaí na ressacada, preferiu acabar o perigo de ser rebaixado aí nessa situação triste, né? Dependendo dos outros. Então vamos terminar o campeonato com decência, vencendo o Fortaleza no Maracanã, uma vitória bonita, conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana, para dar um refresco, para dar uma alegria para a torcida tricolor, terminar o ano dando alegria para todos nós. É isso que a gente espera. Eu sei que a situação é difícil, teve um problema aí, os jogadores chamaram o Angione, chamaram o Mário Bittencourt para uma reunião, falaram que não iriam se concentrar, não se concentraram, estão exigindo o pagamento de salários atrasados, já são o que? 3 meses, já está indo para o 3º mês de salário atrasado. Então eles fizeram um protesto, foi até louvável, porque eles não fizeram protesto antes, eles resolveram o problema do rebaixamento ou não, para depois sim poder protestar, fazer o protesto deles, não se concentrar e fazer as exigências. Graças a Deus eles esperaram o momento certo para fazer as reivindicações dele. Eles estão mais do que certo, 2 meses de salário atrasado e partindo para o 3º. Não tem mais risco de cair, então não tem problema de tumultuar o ambiente. E o Fluminense tem que ficar mais esperto para que essas coisas não aconteçam no próximo ano, no ano de 2020, procurar novas receitas, ver sócio-torcedor para abastecer o cofre do clube com os sócios, torcedores, novos patrocínios, master. O Fluminense tem um monte de coisa para fazer. E esse monte de coisa para fazer para evitar essa coisa vexatória na imprensa, de jogador fazer reunião, exigir salário atrasado. E como é que vai renovar salário com jogadores que você já está indo para o 3º mês sem pagar? Quem o cara quer renovar, está recebendo proposta de outro clube, por exemplo, o Danielzinho, vai querer continuar num clube que está devendo ele há 3 meses, sem falar de direito de imagem. Então o próprio Fluminense dificulta a sua vida na hora de sentar com o jogador para renovar. Como é que você vai renovar um jogador, prometer mundos e fundos ou mostrar a realidade para o jogador recebendo proposta de outro clube e sabendo que se ele sair para outro clube ele vai receber em dia? É complicado. Mas rapaziada, agora é terminar o campeonato com hombridade, com vitória, né? Ainda sei que tem ainda o jogo contra o Corinthians, mas o jogo de despedida aqui no Maracanã, da sua torcida, e depois o jogo lá no Corinthians, lá em São Paulo, mas aqui no Maracanã o Fluminense tem que terminar com uma boa atuação e uma boa vitória em cima do Fortaleza. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, continue se inscrevendo no canal, obrigado pela moral que vocês têm me dado. Vamos lá comentar, vamos bater papo. Não se esqueça lá da comunidade lá no YouTube, rola o dedo lá, comunidade, lá tem um monte de enquetes e perguntas para vocês responderem. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Fui!